Olá, sejam muito bem-vindos todos os ouvintes da 95.7 FM. Bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e agora pelo Instagram. Hoje é terça-feira, 30 de maio, e está começando o programa Justiça e Conservação, o primeiro e único programa de rádio FM do Brasil, totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, ciência e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, vamos conhecer a RPPN Encontro das Águas, localizada em Paranaguá, no litoral do Paraná. E vamos saber também a relação entre incêndios florestais e as maiores ameaças à sobrevivência da Amazônia. Fique com a gente dentro de 10 segundos. A gente conversa agora com Anne Zugman. Ela é gestora da RPPN Encontro das Águas. Essa entrevista é realizada por meio de uma parceria entre o Observatório de Justiça e Conservação e a Associação Nacional das RPPNs de todo o país. Olá, Anne, seja muito bem-vinda. Oi, Maria Celeste, boa noite. Boa noite. Conta pra gente como nasceu a Encontro das Águas. Bom, a RPPN ela foi criada oficialmente em 2021. Se eu não me engano, é a mais recente aqui do nosso litoral do Paraná. A gente começou o processo, assim, foi anterior, em 2018, e surgiu da vontade, né, de conservar a área, né, a Mata Atlântica. Qual é o tamanho da área? Quais são as características? Então, a área da RPPN tem quase 18 hectares. A gente está localizado ali na PR 508, Alexandra Matinhos. Ela pega toda a borda leste do Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, então eu faço limite com o Parque Nacional. É uma área de mananciais de abastecimento público, todo esse entorno, né, do Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, da face leste, é a área de manancial, que abastece os municípios de Paranaguá, Matinhos e Pontal. E a RPPN está na bacia do Rio Cambará, inclusive dentro da minha propriedade tem uma captação de água, que é a principal captação de água do município de Matinhos, né? A propriedade fica em Paranaguá, mas a água vai para Matinhos. Então tem aí também essa relevância ecológica em termos de conservação de recursos hídricos. Em termos de vegetação, descreve para a gente como é a Encontro das Águas. Ali a gente está bem nas terras baixas mesmo, da floresta umbrófila densa, né? E ela começa a subir um pouquinho, pega um pouquinho de submontana, e aí onde faz limite com o parque, ele já é uma submontana, mas é bem terras baixas. A gente tem uma parte que é de banhado mesmo, então bem úmida, plana. Você já tinha essa área ou você adquiriu com a intenção de fundar uma RPPN? Essa área, ela era propriedade da família já há muito tempo, né? E aí, em 2017, foi passado para mim, e aí, de cara, já tive a intenção de transformar parte dela em RPPN. E aí, comecei a articular todos os movimentos aí para conseguir correr atrás da criação da reserva. Você contou com o apoio da Mater Natura, da ONG, para consolidar a sua RPPN. Como é que foi essa parceria? Então, eu já atuava no terceiro setor, né? Já tinha prática com elaboração de projetos ambientais, execução de projetos ambientais no âmbito do terceiro setor. E aí, em 2018, eu vi que abriu uma chamada da Fundação Grupo Boticário,
que contemplava entre as linhas de ação ali a criação de RPPN. E aí contactei um amigo meu, que é o Ricardo, que ele é meu parceirão aí de projetos, e falei, olha, Rica, precisamos de uma instituição, né, terceiro setor, para enviar a proposta. Eu tinha acabado de voltar para o Paraná, estava morando no Mato Grosso do Sul, e aí o Ricardo já tinha realizado outros trabalhos com Maternatura, e falou, vamos conversar com o pessoal do Mater. E aí eu levei a proposta para eles, né, para conseguir submeter o projeto para a chamada, e eles toparam, e a gente foi contemplado. Então, a RPPN ela foi criada com recursos dessa chamada da Boticário, que a gente conseguiu fazer toda a regularização fundiária, regularização ambiental, né, o georreferenciamento da área, a contratação de consultoria para enviar a documentação para o ICMBio, ela foi criada em âmbito federal. Então, a partir do projeto, a gente conseguiu criar a RPPN, né? Esse processo todo demorou 2 anos e meio, foi um pouquinho mais longo, porque tinha umas questões de documentação, na parte de regularização fundiária foi mais demorado mesmo. E aí, depois a parceria com o Maternatura continuou, eu me associei à instituição, né, também por já trabalhar na área ambiental, né, e a gente está conseguindo desenvolver outros projetos no litoral, e algum deles a gente consigo contemplar a RPPN também. Eu vou pedir para o Guilherme voltar à foto anterior para você descrever aquele momento ali que estão várias pessoas, quem são, isso aí é o momento da criação, vocês estavam fazendo algum estudo de caso dentro da sua área, o que significa essa foto? Deixa eu me lembrar, essa foto acho que foi no início de um projeto que está em atuação agora, que se chama Refloresta o Lagamar, é um projeto realizado pelo Maternatura, tem a parceria do IAT, da Sociedade Chauá, e conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, KfW e o Fumbio. É um projeto de restauração florestal em unidade de conservação. Então, a gente está trabalhando em 7 unidades de conservação, e uma delas é a RPPN Encontro das Águas. Então, o projeto está fazendo a restauração de uma área degradada, né, que tinha uma vegetação invasora. Os meninos realizaram o manejo, o plantio, e a parte de enriquecimento florestal já com inserção de espécies raras e ameaçadas da Mata Atlântica. Então, essa foto foi bem no início do projeto, aí tem um pedacinho só da equipe. Foi um momento bem especial, assim, já passou 1 ano dessa foto. Olha, a gente tem alguns comentários aqui, o Ângelo Guimarães está dizendo, a Anne é uma guerreira, muita determinação para a criação dessa RPPN. A Larissa Warnavin está dando boa noite, depois diz, parcerias são imprescindíveis para a conservação. E depois disso lhe dá parabéns também a Larissa, e por fim o Ângelo comenta, não deveria existir burocracia para quem quer conservar. E é isso, né, Anne, você falou de 2 anos e meio, você achou o processo longo, mas tem gente que demora muito mais do que isso para conseguir fazer algo que é bom para toda a sociedade, mas a burocracia, de fato, acaba muitas vezes atrasando a consolidação, a criação de RPPNs. E ainda assim, além da burocracia, tem a questão também de incentivo fiscal, né? Que não existe, né? Proprietário que quer criar, assim, são pouquíssimos incentivos fiscais, né? A Fundação Boticário é uma que geralmente nos projetos, nas aberturas das chamadas, tem essa frente que é de implementação e criação de áreas protegidas, né? Mas é bem difícil, assim, conseguir, né, esses recursos. E aí é isso que a Larissa comentou, né? As parcerias são imprescindíveis, assim, né? Tudo que a gente está conquistando ali junto é por muita parceria. A sua área, antes ela tinha
algum uso comercial? Funcionava como sítio? O que que tinha na sua área antes disso? Porque você falou em retirada de plantas invasoras, então me surgiu a impressão que talvez ela tivesse outro uso anteriormente. Ali não tinha, a família usava pouquíssimo, assim, às vezes para passear. E aí tinha um caseiro que ficava ali, eu acho que eu imagino que ele trabalhava assim com. Ele tinha uma roça ali, sabe? De mandioca, alguma coisa assim. E aí, depois que ele saiu, né, a vegetação ali tomou conta, braquiária, tinha ali aquele pterídeo, aquela samambaia bastante, né? Então, mas era uma área que ela é quase todinha conservada, assim, né? Toda a área quase é floresta, é um pedacinho só, cerca de uns 3 hectares, 4 hectares que está mais aberto, sabe? E são quase 3 hectares em processo de restauração, né? Que a gente já fez o plantio. Então, E agora vocês estão aguardando o desenvolvimento dessas plantas aí, que tem que ficar cuidando de bem de pertinho, né, Anne? tem um manejo bem intensivo nesses primeiros 2 anos, né? Teve uma área de um projeto anterior que chamava Águas do Parque Nacional Sentinela-Lang, que a gente já fez um plantio há 2 anos atrás, ele já está bem grande, quase não está precisando muito de manejo, mas esses primeiros anos depois do plantio tem um cuidado especial, né? E em termos de fauna, o que que se observa na sua área? Então, agora a gente está começando a fazer alguns levantamentos, né? Ano passado a gente foi contemplado de novo pela Fundação Grupo Boticário, e aí nesse projeto que está em atuação agora, que chama Selva, Turismo Científico e Ciência Cidadã, a gente começou com uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, o LAMA, Laboratório de Análise e Monitoramento da Mata Atlântica, da UFPR aqui Litoral, com a professora Liliane. A gente começou essa parceria para iniciar o monitoramento da biodiversidade, né? Então a gente vai começar os inventários, até para dar subsídio para o plano de manejo, né? Nesse projeto a gente também vai elaborar o plano de manejo, né? A proposta dele é iniciar ali a atividade, estruturar, né, a reserva para atividade turística, né, no âmbito do turismo científico. Então a gente está fazendo os primeiros levantamentos, assim, né? Mas já vi arara, muitas serpentes, os passarinhos, né? Deve ter muita ave, né? Numa mata fechada assim, tem muita ave. Agora, inclusive, até com a parceria da Naila, a IoT, que é uma startup de monitoramento ambiental, a gente vai implementar câmeras de monitoramento em tempo real. Então, assim, no próximo ano a gente vai dar esse start na parte do monitoramento da biodiversidade. Bem interessante esse projeto, assim, a gente está bem animado. E você está estruturando, então, fazendo a parte de restauro, fazendo toda a adequação da sua RPPN recém-fundada, porque, afinal de contas, 2021 para cá é pouco tempo, né? E aí você pretende abrir para o turismo de observação, para a pesquisa científica, ou você também pretende receber escolas, educação ambiental? O que que você pensa para esse espaço? Que tipo de estrutura você vai colocar aí? Então, o objetivo é o turismo científico, e aí no âmbito do turismo científico a gente consegue inserir essas atividades educacionais também, né? Então, assim, o sonho, né? Claro que a gente está aos pouquinhos, ainda não tenho a infraestrutura, né? Mas a ideia é trabalhar, abrir o espaço para a pesquisa científica, mais para frente, né? Conseguir ter como um laboratório, uma estrutura para receber o pesquisador, né? Oferecer cursos de técnicos, né? Futuramente intercâmbios. Então, o objetivo é mais nesse contexto, mas claro que a ideia também é, claro, isso futuramente, né? Assim, com o seu tempo, abrir para uso público
não só do público especialista, né, da área e estudante, público externo também, um day use, uma visita com as escolas mesmo, né? É a proposta, assim. E aí também apoiar a pesquisa no Parque Nacional Saint-Hilaire Lang, né? Então, a RPPN também tem esse objetivo de fortalecimento desse entorno do parque, né? Então, agora também nesse projeto apoiado pela Boticário, no edital da T de Soluções, tem uma parceira da Ecoways, que é uma operadora, nem é uma operadora de turismo, mas ela é uma agência, né, de turismo, e ela está fazendo todo esse diagnóstico do entorno, das comunidades, né, como que as comunidades também se inserem no contexto da atividade turística, né, quais que são as demandas desse nosso entorno ali, né, para o desenvolvimento sustentável, principalmente ali por ser uma área de manancial, né. Então, tem uma intenção também de extrapolar o espaço do território da RPPN, assim, para esse entorno do Parque Nacional. Essa vizinhança com o Parque Nacional Saint-Hilaire Lang é uma preciosidade, né, porque é uma área muito importante para a conservação, é uma área muito especial e que ela precisa ser protegida. E a sua RPPN acaba impedindo que, pelo menos numa das faces do parque, ocorra aquele efeito tão danoso que é o efeito de borda, né? Quando as atividades agrícolas, comerciais, enfim, outro tipo de exploração, vêm até a borda de um parque, porque isso acaba influenciando, matando um pouco uma área do parque que está ali para ser protegida, mas isso acaba influenciando. E o que você faz com a sua RPPN é exatamente o oposto, né? Você protege o entorno do parque, o que acaba sendo um privilégio e também uma grande responsabilidade, né, Anne? É bem, assim, é o mundo ideal, né, ter RPPNs no entorno dessas grandes unidades de conservação, né, federais, e atividade de mínimo impacto, né, então é isso que a gente quer também ir promovendo, né, aos poucos ali nesse território, sabe? A Liana Anderson está perguntando aqui algo que você já disse no começo, mas vou pedir para você explicar de uma forma mais detalhada. A Eliana pergunta: onde fica essa RPPN, por favor? Então, a RPPN, ela está bem no limite ali de Paranaguá com Matinhos, mas é município de Paranaguá, na PR 508 Alexandra Matinhos, né? Eu não sei se a Eliana é do Paraná, se conhece essa região, né? Enfim, é nessa PR 508 e ela é na borda de um parque nacional, Parque Nacional Saint-Hilaire Lang. Aí, ó, esse mapinha. Esse em verde, né, grande é o parque, aquela bolinha em vermelho ali é onde está localizada a RPPN, né? Até, inclusive, quase 2 hectares da propriedade estão dentro do parque. Então, é bem limítrofe mesmo, né? E toda essa borda leste, essa borda que eu falei, que ela é tudo área de manancial e muitas captações de água para abastecimento desses balneários e municípios desse entorno, né? Então é uma área de extrema importância, claro, para a biodiversidade, mas também para a segurança hídrica dos municípios. Com certeza. O Zig Kor, que é fotógrafo de natureza, está comentando aqui: essa nossa planície litorânea é riquíssima em avifauna. Então já é uma dica para você, Anne, para organizar grupos aí de observação de aves, né? Para que pessoas possam ir até aí observar aves, porque com certeza deve ser muito rico, né, na presença da avifauna, né? Aí Sim. o Ângelo Guimarães está comentando aqui: dá para fazer uma trilha aquática nesse rio, que bacana.
Dá mesmo. Eu falei que eu quero fazer trilha de observação de tudo. De observação de aves, de observação de anfíbios, répteis, cogumelos, peixes, né? Esse é muito especial, assim. Esse rio Cambará é lindo também, adoro. Tem outro afluente do rio Cambará que passa ali, é bem bonito, aquele rio de serra, cheio de pedra. Sou suspeita. Isso que a gente está vendo agora é um braço do rio Cambará? Ou Esse é é o rio Cambará mesmo, qual? Desculpe? o rio Cambará, que é esse Tá. do tem a captação de água, né, que é a microbacia do rio Cambará, que faz parte da bacia do rio Guaraguaçu, que é o maior rio dessa planície litorânea que a gente tem aqui nesse lado, né, do litoral. Aí também é o rio Cambará, essa foto mais ampla? Cambará também. Ali o rio Cambará ele é interessante, né? Tem vezes que ele tá bem dessa cor e tem vezes que ele tá aquele ferrugem ali, né? Que é bem característico até do rio Guaraguaçu, né? Com muita matéria orgânica, assim. Então, cada dia ele tá com uma cainha. E ele Agora, tem pedra no fundo? Me parecem pedras ali, ou eu não estou enxergando bem? essa parte do rio, ela tem areia no fundo, assim. Não sei se Areia. também é influência da barragem ali, da captação, né? Mas aí é uma prainha, assim, fica uma prainha bem rasinha, sabe? Bem gostoso. É largo, né? Esse trecho do rio. Esse trecho é bem largo. Uhum. É bem E largo. essa ideia do Ângelo de fazer a trilha aquática é uma Aham. boa pedida, né? E Sim, as águas correm com muita velocidade aí no período de chuva, como é que é? olha, a água, assim, geralmente ela é um rio bem calminho, mas quando tem essas grandes enxurradas, assim, eleva muito, muito, muito o rio, assim. A gente já agora com o projeto também novo, a gente vai conseguir fazer e com a Naila, né, com essa empresa parceira, fazer o monitoramento hidrológico também, né, para ter uma ideia dessa do fluxo do rio ali, né, de nível, né, principalmente. Mas quando tem cheia ali, o rio, nossa, a parte da restauração ali cobre tudo de água, é impressionante. Nesses momentos que a gente consegue observar o leito do rio do período da seca e do período da cheia, né? Como É, é amplo, né? E que, por exemplo, em lugares muito próximos de cidades, lugares já muito modificados, a gente não consegue mais observar, né? uhum, E sim. você e muito peixe também você observa? Tem sim, tem os peixinhos, camarõezinhos. Eu tive a experiência de morar em Bonito, no Mato Grosso do Sul, né? E lá é super conhecido, né, pela flutuação, né, pela atividade de flutuar no rio e ir observando, né? E eu falei, ai, quero trazer isso para cá porque é muito legal, né? E você vai observando os bichinhos, aí levanta uma pedrinha, tem camarãozinho, mas tem bastante peixinho. Por tudo que você falou aqui, dá para perceber que você é bastante articulada e está sempre procurando parcerias para incrementar a sua área e para poder agilizar todo esse processo de implantação que ainda está se realizando, né? A consolidação da RPPN, apesar dela já existir, mas exige muito trabalho. É, que outras parcerias você busca? O que mais você pretende fazer? Bom, a gente, além da Universidade Federal da UFPR Litoral ali, também tem a parceria com a Unespar, tem o curso de Ciências Biológicas ali, então eles também são bem parceiros, inclusive nesse projeto também eles vão fazer a parte do monitoramento de borboletas. Além das universidades, assim, né? A ideia é também estabelecer parcerias com os proprietários e outros empreendimentos do entorno, né? Porque ali o Parque Saint-Hilaire ele pega toda a área da Serra da Prata, né? Ele protege a Serra da Prata.
Então, a ideia também é a gente ir unindo, né, os esforços ali no entorno do parque, os empreendimentos, seja restaurantes, outros atrativos turísticos, né, serviços, né, a gente dá visibilidade para essa região, né, porque tem muita coisa linda, e às vezes o pessoal vem para Matinhos, passa aqui, fica só na praia e mal sabe que tem tanta cachoeira, tanto lugar legal para conhecer, trilha, né. A gente também tem a parceria com o próprio Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, né, o ICMBio. Eu sempre falo que eu tenho muita vontade de implementar essa trilha ali, porque a trilha que sai de frente, que cruza a RPPN, assim, corta ela no meio, é uma trilha longa que é lá dentro do Parque Nacional, então ali a gente tem muita vontade de implementar essa trilha, né? Já teve uma conversa com o pessoal do Caminho da Mata Atlântica também. Também busco, né, a Sanepar que capta água ali no terreno, busco uma parceria com a Sanepar. Ainda não deu certo, mas eu acredito que tem muito potencial ali de atuação junto, né? E com o Mater Natura, né, que é o meu principal parceiro, né, eu acho que se não fosse essa instituição, ia demorar muito mais para esse sonho se tornar realidade, né, a parceria com o terceiro setor possibilita, né, captação de outros recursos, né. Também estou aberta a parcerias com a Prefeitura de Paranaguá, né, eu sou muito adepta das parcerias. Tem a parceria com a EcoWays, né, do turismo, com a Naila, do monitoramento ambiental. Ai, não posso esquecer meus parceiros aqui, mas a ideia é ir ampliando, né, realmente, e trabalhando integrado, né, para a gente promover ali o território e mostrar, né, a vocação. Tem também a Grande Reserva Mata Atlântica, né, não posso deixar de falar da Grande Reserva Mata Atlântica, a gente também faz parte dos portais da Grande Reserva, o Portal do Guaraguaçu, então ali também é um grupo que tem uma articulação muito interessante, né, para dar visibilidade para o turismo, né, nessa região. Enfim, parcerias tem muitas, espero que venham muitas ainda pela frente e as que eu já tenho se consolidem, né. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a RPPN Encontro das Águas, é nesse Instagram que eu estou lendo aqui, @instituto_selva, ou é outro endereço? Então, é outro endereço, eu acho que esse do Facebook ele está desatualizado, não consigo mudar ali, mas agora sim, eu criei a Selva, que daí é o empreendimento, então Selva é Observatório Natural, Pesquisas Ecológicas e Turismo Científico, então a RPPN Encontro das Águas, ela está dentro da Selva. Agora, pelo Instagram é Portal da Selva, e agora a gente está montando o site, né, também com o recurso do projeto com a Boticário, que é portaldaselva.com. Então a ideia é ter esse portal, e dentro desse portal todas as informações, né, vai ser um portal de dados abertos, todo esse monitoramento ambiental, ele vai direto para o site, né, as informações do entorno, as informações da reserva, depois quando a gente finalmente abrir para atividade e uso público, né, os roteiros. Então ele está em elaboração, mas daqui a alguns meses ele já vai estar. Ele está no ar, né? Mas ele já vai estar com mais informações ali. Então, o Instagram eu não uso, mas convido vocês para seguir a página do Portal da Selva e, posteriormente, o site. E aí, nesse site também a ideia é trazer um pouco, divulgar também um pouco esses atrativos que tem ali nesse entorno, né? Do entorno do Parque Nacional Saint-Hilaire, né? Nessa proposta de fortalecimento dos empreendimentos da Serra da Prata. Que tem... Perfeito. Muita coisa para ver, né, Anne? Muita coisa bonita para ver. O litoral é muito mais do que praia, né? O litoral do Paraná é riquíssimo. Anne, muito prazer em conversar com você. Parabéns pela sua RPPN, Encontro das Águas. Desejo muito sucesso e que você consiga cada vez mais parceiros para prosseguir aí com a sua obra no litoral do Paraná. Um grande abraço, Anne.
Maria Celeste, muito obrigada pela oportunidade. Quero parabenizar o programa também por essa iniciativa, junto com a Confederação Nacional das RPPNs, de dar visibilidade, né, esse espaço para a gente trazer nossas iniciativas aqui. Muito obrigada, viu? E quem assistiu também. A gente que agradece. Obrigada, Anne. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. E agora nós vamos falar no nosso programa sobre incêndios florestais, uma ameaça para a Amazônia. Quem conversa com a gente é Eliana Anderson, ela é pesquisadora do CEMADEM, e Gleiciane Pisney, que é cientista social. Olá, Liana, olá, Gleiciane, sejam muito bem-vindas. Olá, Maria, muito obrigada. Boa noite a todos que nos escutam. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão falando da onde? Eu falo aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu estou aqui em Jambeiro, no interior de São Paulo, ao lado de São José dos Campos. Perfeito. Eu pronunciei errado, o nome é Gleiciane Pismel ou Pismel, não sei como é. Pismel. Pismel, tá certo. Desculpe, Gleiciane, agora já aprendi. Então, gente, é um assunto difícil, né? Porque é uma realidade muito presente na Amazônia já há muitos anos, mas ela se torna cada vez mais grave, tendo em vista o avanço sobre as áreas, e que é cada vez maior e cada vez mais rápido, e o momento que o planeta vive com essa questão das mudanças climáticas se avizinhando e se apresentando, e apresentando seus efeitos. Então, eu queria que vocês começassem nos contando sobre como vocês percebem os incêndios, como vocês trabalham com isso. Bom, talvez eu possa fazer uma contextualização geral para iniciar. Eu acho que você fez um diagnóstico muito preciso assim do tamanho do desafio que nós temos, Maria. É uma ameaça crescente, não só na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, como nós vimos, né? Na Mata Atlântica, um pouco menos, né, nos Pampas e na Caatinga, mas o fogo está presente em todo o território. E principalmente com essa questão, né, do avanço do desmatamento, a degradação florestal pelo, né, corte seletivo, que é a extração da madeira, né, o avanço com a abertura de novas estradas nessas regiões mais interiores da nossa floresta, amazônica no caso, vem aumentando a presença dos pontos de ignição no interior desse bioma, que ele não vamos dizer, ele não evoluiu junto com o fogo, então ele é sensível ao fogo. Então, eu acho que a gente, né, os dados científicos mostram, né, por exemplo, que o ano de 2020, não só na Amazônia, mas também no Pantanal, em outros locais do mundo, né, foi um ano de extremos, né, parece que o mundo inteiro estava em chamas, né, com maiores ou menores proporções. E isso, obviamente, né, vai se agravar cada vez mais, né? A gente já tem dados observacionais do aumento da temperatura na região amazônica, né? Se você pega a região da borda ali do Arco do Desmatamento, que, vamos dizer, a parte norte do estado do Mato Grosso, mais de 2 graus mais quente do que 40 anos atrás, durante a estação seca. Nós temos já observação também da redução do volume de chuvas durante a estação seca. Então, parece que as mudanças climáticas também estão favorecendo, né, deixar esse ambiente mais flamável, né, mais propício para entrada do fogo. E talvez a Gleiciane queira compartilhar um pouco das sensações, né, da vivência com o fogo na Amazônia. Eu sou acriana, né? Então eu nasci no Acre, estou há pouquinho tempo aqui no Rio de Janeiro, e eu trago essa visão tanto enquanto pesquisadora, mas também enquanto moradora da região. E os incêndios florestais, eles nos afetam de diversas maneiras,
principalmente na temporada do verão, né? Então, a qualidade do ar fica muito ruim, né? A gente respira muita fumaça, a visibilidade também cai bastante, né? Principalmente o trânsito. A gente já teve voo cancelado, né? Por conta dos incêndios florestais. Então, é muito perceptível para a população como um todo, né? Não só para a comunidade acadêmico-científica. O aumento da temperatura também a gente sente bastante, menos frequência do que a gente chama de friagem, né? Que são as frentes frias que alcançam o Acre. Então, hoje a gente quase não tem mais elas, e quando tem, elas duram um dia e já volta à temperatura normal. Então, a gente percebe muito no dia a dia mesmo. E a questão da fumaça, ela não é apenas um incômodo, mas ela é causa de muitas doenças respiratórias para as comunidades que habitam a Amazônia, não é mesmo, Gleiciane? Sim, sim. Ela tanto provoca como agrava as já existentes, né? E quando a gente entrou na pandemia, foi uma preocupação ainda maior, né? Porque se tratava de uma doença também respiratória, né? E no 2020, 2021, que foram os anos em que a pandemia estava com uma proporção muito maior, né? Os incêndios florestais não pararam por isso, né? Não houve lockdown para quem põe fogo, né, no nosso bioma. Então, a gente conviveu tanto com a pandemia quanto com os incêndios florestais. Liana, pelas pesquisas que vocês desenvolvem, qual é a radiografia do fogo na Amazônia? Onde ele começa, quem causa, onde ele acontece com mais frequência? Eu vou dar uma olhada aqui. Eu tenho alguns dados, eu não preparei alguma coisa específica para isso, mas tem, né, um entendimento geral. O primeiro, né, que eu acho que vale sempre a pena ressaltar, nos últimos anos a gente viu muito essa parte da divulgação de fake news, falando, né, na Amazônia não existia fogo ou não queimava. Escutamos também, né, que o que o satélite detecta são pedras quentes, e, na verdade, isso não, né, não se concretiza em fatos, né? Então, né, as ignições, né, a fonte de fogo na Amazônia, ela é humana e ela atinge grandes extensões, né? Se a gente pega os números por baixos, e eles são subestimados, são mais de 10 mil quilômetros quadrados que queimam por ano, que é uma área bastante extensa. E existe uma proporção que a gente pode pensar, se a gente olha para o bioma Amazônia, que cerca de 22% dessa área queimada, né, ou seja, onde o fogo realmente se alastrou, teve algum impacto, ocorrem dentro das áreas protegidas. E esse incêndio dentro das áreas protegidas, né, que, de certa forma, com exceção dos locais onde você tem a presença de populações tradicionais que necessitam do fogo até para sua própria segurança alimentar, a gente observou que houve um aumento na ocorrência desses incêndios nessas áreas, né? Então, a gente foi de cerca de 18%, né, dessa contribuição do fogo em 2003 para 38% no ano de 2020. Então, cada vez mais o fogo vem sendo uma ameaça nessas áreas. Só que existe um outro lado dessa moeda, que 85% da ignição desse fogo que ocorre, né, dessa área queimada que a gente detecta dentro das áreas protegidas, eles vêm de fontes que começaram do lado de fora dessas áreas, né? Então, a gente tem essa interface entre as áreas protegidas e as demais, e o seu entorno. Se a gente for pensar em termos das propriedades privadas, né, a gente tem dentro da Amazônia, né, que são as áreas que a gente tem a delimitação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, a gente tem um número que ele também ajuda a elucidar um pouco sobre os atores, né, onde esse fogo está ocorrendo.
Então, a gente tem que, a pouco mais da metade do fogo, esses 55%, eles estão concentrados em grandes propriedades. Ou seja, né, essa sensação ou essa informação que são os pequenos produtores, são as populações tradicionais, né, que são os grandes responsáveis pela questão do fogo na Amazônia, ela também, né, é algo que a gente precisa trazer luz, né, porque não reflete a realidade. Agora, um número que chama muita atenção é que dentro dessas áreas, vamos dizer, das propriedades rurais, a gente tem cerca de 22% do que se queima são áreas de florestas. Então, isso indica para a gente que os produtores rurais, eles também enfrentam uma questão em relação à vulnerabilidade que eles têm de controlar, de fazer o uso adequado do fogo quando ele é necessário, né, na falta de outra ferramenta, mas para fazer o manejo da terra, para auxiliar nas práticas, né, agrícolas. Então, a gente tem um ambiente que ele tem grandes vulnerabilidades, sejam dentro das áreas protegidas, sejam seja em relação às áreas particulares da Amazônia, que, no fundo, mostra, né, que essa raiz do problema, e para a gente realmente conseguir pensar em estratégias eficientes para prevenção do fogo, e que ele, né, não se torne essa grande ameaça, né, que a gente vem conversando desde o início aqui do programa, realmente venha a se estabelecer. Gleiciane, como é que a população amazônica encara o fogo? O que as pessoas pensam? A Liana estava falando antes sobre uma prática agrícola tradicional de uso do fogo para limpeza do terreno, para que depois venha o plantio. Existe, digamos assim, existem forças oponentes dentro das comunidades, ou seja, uma parte que defende o fogo, outra parte que teme o fogo, que não precisa dele. Qual é o retrato disso hoje pelos olhos da população amazônica? Certo. Uma das principais vulnerabilidades da governança contra os incêndios florestais é justamente essa vulnerabilidade sociocultural. A população amazônica é muito vulnerável economicamente, então acaba que o uso do fogo no manejo, né, da agricultura, ele é muito usado por ser uma prática muito barata. Então, muitas vezes, principalmente os pequenos produtores, eles não têm condições de usar, né, práticas sem o fogo. E já tem essa cultura mesmo, né, de queimar no verão para fazer a limpeza, né, seja de pastagem, dos que eles chamam de roçado, né, que são as plantações, e mesmo nas cidades, né, tem os incêndios também urbanos que muitas pessoas acabam aí usando para limpar o quintal, né, enfim. Então, existe essa cultura, né, mas populações tradicionais pouco usam o fogo, né? Ele não tem essas práticas, como a Liana falou, né? A maioria dos focos de incêndios florestais estão concentrados em grandes propriedades. E até porque as comunidades pequenininhas, elas têm um uso diferenciado da floresta, me parece. Trabalham com práticas extrativistas, são outros objetivos, não é, Gleiciane? Exatamente, as populações tradicionais têm outros objetivos e elas são reconhecidas, né, mundialmente pelo seu modo de vida sustentável. Então, a nossa maior preocupação mesmo é com a população rural, que não tem condições, né, de usar outras técnicas sem o uso do fogo, por conta de financeira mesmo, né? Liana, e o fogo, ele é mais ligado à agricultura ou à pecuária ou ambos? Esse ponto é bem interessante, Maria. Existe uma classificação, né, dos tipos de fogo que a gente tem na Amazônia, né?
Então, existe o fogo associado ao processo do desmatamento, né? Ou seja, se aquela área foi desmatada, ela é uma bomba relógio e seguramente ela vai queimar em algum momento. Então, quando a gente olha para as taxas de desmatamento do INPE, né, que são, nos últimos anos todas acima de 10 mil quilômetros quadrados, ou vai queimar pelo menos metade, né, vai queimar no ano que foi desmatado, pelo menos metade vai queimar ao longo dos próximos anos, né? Então a gente já tem esse fogo que ele é associado ao processo que é realmente, né, eliminar o material, eliminar aquela biomassa, os restos de madeira, né, jogar para a atmosfera. Existe esse fogo que a Gleiciane estava falando, né, que é o fogo associado às práticas, né, do manejo agrícola, para limpeza da pastagem, para eliminação de resíduos. Então, esse daí ele tem, né, seria um outro tipo de fogo. Existem os incêndios florestais, né, que a partir do momento que você está fazendo essa prática do uso do fogo, você acaba perdendo o controle e ele se expande, né, e acaba adentrando a floresta, né, que traz todos uma outra gama de impactos, né, desde essas populações que dependem dos produtos florestais, madeireiros ou não madeireiros, até a questão de emissão de gases de efeito estufa, a questão da fumaça, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E existem os outros tipos, vamos chamar assim, do fogo. Vamos falar do fogo bom, que é o fogo utilizado, né, para rituais, o fogo utilizado para fins culturais, religiosos, né, que ele também é muito presente culturalmente, né, para essas populações amazônicas. Então, acho que a gente tem esses diferentes tipos de fogo que a gente consegue categorizar, né, e aí, quando a gente faz essas análises estratificadas, ajuda a gente a pensar em direcionamentos, né, de estratégias de prevenção, de, né, quais são os principais atores, como a gente pode pensar em políticas públicas, né, para que ela tenha uma aderência e efetividade, né, para atacar o objetivo final daquela determinada política. Anteriormente, ainda durante a sua fala, a gente estava observando uma imagem que mostrava a fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Vocês identificaram grandes áreas de queimadas ali? O que acontece nessa região? Eu posso falar um pouco sobre a parte mais social, talvez, que acontece nessa região de fronteira, e ali pode falar um pouco de como se comportam os incêndios. Mas nessa região, os 3 países, né, têm muitos focos de queimadas e incêndios florestais. O Peru é um pouco menos, né, por conta do clima, mas nessa região de fronteira acaba que os incêndios florestais são desastres socioambientais transfronteiriços, então os prejuízos dele não respeitam, né, as fronteiras jurisdicionais. Então, quando queima na Bolívia, a gente sente os impactos no Acre e vice-versa. E é tanto que existe uma rede de cooperação informal com pesquisadores, representantes de ONGs, né, para discutir os desastres que ocorrem nessa região, tanto os desastres ligados a grandes enchentes, quanto mesmo no verão com as queimadas e incêndios florestais. Então, existe toda essa dinâmica transfronteiriça nessa região. Quer dizer, o fogo muda de país. Sim, e os seus impactos, principalmente, né? Perfeito. Liana, você gostaria de complementar? Sim, essa região ela é ressaltada porque ela foi o objeto de estudo em que a Gleiciane liderou um artigo que realmente traz essa questão do entendimento de como fazer a governança, né, da questão do fogo, dos incêndios florestais, né, em uma região que você tem essas fronteiras compartilhadas, né? Então você tem, vamos dizer assim, os desafios são amplificados. A região MAP, que é ali, né, de Madre de Dios, no Peru, Acre, Brasil e Pando, na Bolívia, né, vem daí a sigla, não é o epicentro de onde ocorre o fogo, né, dentro da Amazônia. As regiões que mais queimam, vamos dizer, essa borda, essa região
bem perto onde está escrito ali a palavra Brasil, né, que é bem aquele limite ali onde está a fronteira do desmatamento e cada vez avançando, né, adentrando mais para o interior da floresta. No entanto, essa região, pela localização geográfica, toda a fumaça que é gerada nas queimas ali na parte norte do Cerrado e na Amazônia, pelas questões atmosféricas, essa fumaça ela é carregada, né, pelos ventos, atravessa toda a Amazônia, chega ali na região do oeste, naquela região MAP que está pintada em azul no mapa, né, e depois ela desce para o sul. Existe um estudo interessante sobre essa parte do impacto da fumaça, que eles associam a cerca de 2.500 mortes prematuras na América do Sul, devido à fumaça que teve como origem os desmatamentos na Amazônia brasileira. Então, quando a Gleiciane fala, né, que os impactos são compartilhados, né, a gente tem uma responsabilidade, né, como um emissor desse poluente, né, da fumaça, para todos os nossos vizinhos. E talvez o pessoal aqui de São Paulo se lembre, no ano de 2019, do dia que virou noite, que foi a manchete em vários jornais. O que aconteceu naquele período? Né? Teve o Dia do Fogo, que também ficou, né, teve bastante visibilidade na mídia, né? Teve até discussão, acho que Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, né? Entrou todo mundo nessa discussão em relação ao fogo na Amazônia, né? Teve bastante comoção, vamos dizer, internacional sobre essa temática. E logo em seguida ao Dia do Fogo, né, que foi em torno do dia 19 de agosto de 2019, por conta da circulação atmosférica, 4 dias depois foi quando a gente observou, acho que pela primeira vez, que pelo menos eu tenho registro na minha vida adulta, aqui em São Paulo, a gente realmente sentiu o impacto, né? Essa chuva, o dia que virou noite, veio essa chuva carregada de foligens, né, que teve origem lá na Amazônia. Então, acho que a gente começa a entender um pouco mais, né, o que seria essa questão do impacto. Quem é do interior de São Paulo tem um pouco dessa experiência, né, hoje muito menos, mas a gente tinha muito problema com a questão da fumaça oriunda do corte da queima da cana-de-açúcar, né, que já foi um grande problema ambiental. Hoje isso daí já foi regulamentado, a gente conseguiu contornar. Ainda falta, né, encontrarmos os mecanismos certos para contornar esse problema na Amazônia. O Zig Kor, que é fotógrafo de natureza, já percorreu todo o Brasil, foi muitas vezes à Amazônia, está perguntando aqui: o governo atual pretende unir os países amazônicos num esforço para combate, combate às agressões e preservação da Amazônia. Isso influenciará as queimadas, não só no Brasil? Bom, na minha perspectiva, né, eu acho que esse realmente é um caminho, né? A gente precisa, né, começar a entender o bioma de uma forma mais holística, né? Porque as fronteiras políticas não existem, né? Não existem nem para muitos dos territórios indígenas, né? Que os territórios deles extravasam os limites de país. Mas a gente tem uma situação que ela é bastante crítica, né? Por exemplo, como eu falei, né, a gente vem de anos que tiveram taxas de desmatamento muito altas. Se a gente olha para os dados, né, dos focos de calor, que são essas detecções do fogo ativo, onde realmente está queimando naquele momento, né, que são os dados de satélite compilados pelo INPE, né, dos anos de 2020 a 2022, 5 meses foram os picos históricos na Bolívia, né? Então, são anos muito recentes que a gente tem, né, as taxas maiores desde 1998, que quando começaram os monitoramentos. No Peru, a gente tem 4 meses como esses anos de pico num momento muito mais recente. Então, né, do Brasil eu já trouxe alguns dados, mas, de uma forma geral, se a gente também olha ali para a região MAP, né, que é essa somatória ali da região transfronteiriça, né, nos últimos 3 anos, né, a gente também tem 5 meses que foram recordes históricos. Ou seja, né, a ignição, né, o fogo, ele está presente.
E esse ano a gente tem uma questão a mais, né? Então tem a ignição presente, a gente tem uma carga aí de desmatamento muito grande, né? Passando dos 13 mil quilômetros quadrados no último ano, ou seja, né? Tem material combustível esperando ali só para o fogo chegar para se queimar. E a gente está em um ano de El Niño, Maria. Então, o que isso significa? A gente vai ter anomalias de chuva ou chuvas abaixo da média em muitas regiões da Amazônia. A gente ainda não sabe quão forte esse El Niño vai ser. Se ele vai ser muito acima da média, se vai ser um El Niño Godzilla, como foi o 2015 e 2016, né, que tiveram grandes incêndios por toda a Amazônia. Mas a gente tem, vamos dizer, todos os elementos que podem ser a receita para um potencial desastre ambiental. Mas o Zygmunt, ele está certo. A gente tem um momento, né, que a gente vai ter agora no início de agosto, esse encontro, né, da cúpula da Amazônia, que vai ocorrer em Belém, e é uma oportunidade, né, que é o início da estação dos picos do fogo em uma grande região da extensão da nossa Amazônia. Então, eu acho que ali a gente tem a condição, já um pouco tardia, mas ainda trazer em pauta e colocar como algo urgente, emergencial, que dá para a gente fazer o planejamento, né? A gente tem as ferramentas tecnológicas, a gente tem todas as instituições de Estado, né, que elas são muito bem preparadas com técnicos, né, ICMBio, no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e tem diversas nas universidades, né, tem muita informação e é disponível para a gente pensar num planejamento inteligente para evitar que esse desastre venha a se consagrar. Então, a gente vamos testar se a gente realmente consegue chegar a isso lá, e esse ano daqui a gente tem realmente a prova de fogo, né, por assim dizer, para ver se a gente aprendeu com o passado e consegue tirar benefício das ferramentas que utilizam, porque a receita para o grande desastre, né, os ingredientes nós já temos. Agora, o que vamos fazer com o que já sabemos, né, carece realmente de um planejamento, né, e medidas sérias. Gleiciane, a gente está encerrando o programa. Eu queria que você complementasse, então, essa fala da Liana, por gentileza. Certo. Sim, a gente tem, né, influência, toda a cooperação internacional, transnacional é bem-vinda, mas o que precisa sair desse campo da oratória, né, e que isso resulte de fato em políticas que alcancem resultados concretos. Porque a gente já tem, né, organismos internacionais, cooperações internacionais, para visar a preservação da Amazônia, né, como a própria organização do Tratado de Cooperação Amazônia, né, que existe desde 1995. Então, assim, o que não falta são mecanismos internacionais, né, para que a gente tenha ações para essa questão da preservação da Amazônia, mas a gente precisa realmente que isso se transforme em medidas concretas. Perfeito. Eu vou encerrar aqui com um comentário da Yara de Paula. Ela diz: é muito importante que as pessoas, e principalmente os gestores, compreendam que o fogo é uma problemática que compreende que abrange os territórios da Amazônia e também fora dela. Ações e planos locais são necessários. E é isso, né? Acho que todo mundo que participou com a gente aqui dessa conversa concorda. E quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho tão interessante realizado pela Liana, pela Gleiciane, pode acessar o link do artigo científico que trata desse tema. Esse link está aqui, não só nos comentários, como agora na tela, pelo YouTube. Quem está nos acompanhando agora pelo rádio pode depois migrar para o YouTube, esse programa fica gravado e vocês podem acessar por ali. Quem tiver também no Instagram pode fazer a mesma coisa, porque é importante ler o artigo como um todo para se assenhorar mais desse problema que é imenso e para conhecer melhor o trabalho dessas duas pesquisadoras. Muito obrigada, Gleiciane e Liana, um grande abraço para vocês, parabéns pelo trabalho corajoso. Um abraço. Obrigada. Um abraço, tchau, Boa tchau. noite.
Tchau. Boa noite. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta terça-feira. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Um grande abraço a todos e até amanhã às 18 horas.